Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um livro que provoca uma verdadeira revolução interna. Até que nada mais importe, de Luciano Subirá. Essa análise é sobre uma jornada que nos faz questionar o porquê da nossa busca espiritual, sabe? A ideia é sair daquele modo de performance, de ter que provar algo, para um lugar de pura e simples presença. Para começar, vamos direto ao ponto. Imagina só o grito desesperado de um homem que aparentemente estava fazendo tudo certinho. Esse era o protesto silencioso do pastor Luciano Subirá, um clamor que veio de dentro e que mudou absolutamente tudo para ele. Olha só o cenário. Começo de 2008. Ele estava no limite da sua disciplina espiritual. Pensa bem, um jejum de 21 dias só na água. Oração intensificada, leitura da Bíblia como nunca. Nas palavras dele mesmo, ele estava batendo todos os seus próprios recordes espirituais. E aqui é que a história dá um nó. Se a performance dele estava no auge, por que ele sentiu um peso enorme, um sentimento de fracasso e até de repreensão? Apesar de todo esse esforço, no meio de um momento de adoração, ele se sentiu esmagado, arrependido por não estar buscando a Deus como deveria. A pergunta que fica é: como assim? E foi exatamente essa confusão que abriu a porta para uma grande revelação. O momento chave aconteceu numa reunião de líderes, algo rotineiro. Enquanto cantavam, veio esse sentimento avassalador de arrependimento. Só que em vez de só aceitar, ele ficou indignado. Poxa, ele estava se dedicando mais do que nunca. O que mais Deus poderia querer dele? E foi ali, nesse protesto interno, que uma resposta veio. Uma resposta suave, mas extremamente poderosa. Uma frase que acabou virando o título do livro e o centro de toda essa mensagem, e essa resposta foi o ponto de virada, que mudou completamente a perspectiva dele. Essa foi a grande sacada. A percepção de que Deus não estava de olho numa lista de tarefas espirituais ou em recordes sendo quebrados. Não, o que ele queria era o desejo do coração. Uma busca tão intensa, mas tão intensa, que todo o resto perdesse o brilho, ficasse em segundo plano. Com essa revelação, vem um novo diagnóstico. Uma nova forma de entender por que tanta gente se sente longe de Deus, mesmo fazendo um monte de coisas certas. O verdadeiro inimigo não era a preguiça ou a falta de esforço, era a distração. E o pior, uma distração muitas vezes disfarçada de coisa boa, de bênçãos. E a metáfora que Subirá usa para isso é genial. Ele chama esse estado de embriaguez espiritual. É como se a gente ficasse intoxicado com as próprias coisas boas que recebe, a ponto de perder o foco em quem deu essas coisas. O foco sai do abençoador e fica só na bênção. Ele aponta, então, 5 áreas bem comuns onde isso acontece. E olha que interessante, vai desde prazeres e dinheiro até status, o ativismo na igreja e até a própria família. Nenhuma delas é ruim em si, claro que não, mas todas têm o potencial de desviar o nosso foco principal. Para ilustrar, ele conta uma história pessoal ótima. Ele deu um videogame de presente para o filho. A intenção era trazer alegria, mas o presente começou a distrair o menino. Quando o pai chegava em casa, o filho mal notava, focado no jogo. A bênção, o presente, estava atrapalhando o relacionamento. É uma imagem perfeita do que a gente faz com Deus. Isso tudo levanta uma questão importante, né? Por que esse pedido por um foco tão absoluto? Será que é um Deus carente, exigente demais? O livro deixa claro que não. Não se trata de uma necessidade de Deus, mas sim de um princípio espiritual que existe para o nosso próprio bem. A resposta está num princípio que o livro chama de lei da reciprocidade. E essa ideia está por toda a Bíblia. Basicamente mostra que o nosso relacionamento com Deus funciona como uma via de mão dupla. A resposta dele para a gente é muitas vezes um espelho da nossa busca por ele. E essa tabela deixa tudo muito claro, né? Se a gente se aproxima, ele se aproxima. Se a gente honra, ele honra. Se a gente busca com tudo, ele se deixa encontrar. Ou seja, a intensidade do relacionamento não depende só dele. O nosso engajamento, a nossa parte, conta e muito. Então, no fim das contas, a meta não é só ter disciplina, evitar distrações ou seguir uma lista de regras. O objetivo é ter um coração completamente fascinado. É ser atraído por alguém que é tão, mas tão incrível que nada mais consegue se comparar. É a mudança da disciplina para o fascínio. E o grande exemplo disso que o livro traz é o rei Davi, um homem que a Bíblia descreve como sendo segundo o coração de Deus. Davi errou, e errou feio, mas ele tinha algo que Deus valorizava demais: um coração cativado. Ouve só isso. Há uma coisa que Davi pedia não era mais poder, ou mais riqueza, ou vitória sobre os inimigos. A única coisa que ele buscava era estar na presença de Deus, contemplar a beleza dele. Esse era o fascínio dele. Era isso que colocava todo o resto no seu devido lugar. E é com essa provocação que a gente termina.
Essa análise toda do livro nos joga essa reflexão bem pessoal. O que é que realmente nos fascina? Qual é aquela uma coisa que, se buscada de verdade, faz com que todo o resto simplesmente perca importância?